Olá pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um mundo fascinante, o mundo das mensagens secretas. A gente vai descobrir como é que uma arte que tem milhares de anos virou guardiã de praticamente tudo que a gente faz online. Preparados para essa jornada? Então vamos lá! Já parou para pensar nisso? Toda vez que você manda uma mensagem no WhatsApp, faz compra online ou até mesmo abre seu e-mail, tem um tipo de guardião invisível trabalhando nos bastidores que garante com que só você e a pessoa certa vejam aquela informação. A grande pergunta é: como isso funciona? Pois é, a resposta para esse problema super moderno está numa arte milenar, a criptografia. Hoje, ela é a base de toda a segurança da internet, mas a sua evolução é bem antiga e repleta de reviravoltas e mentes brilhantes. Beleza, mas antes da gente começar a decifrar os códigos, a gente precisa entender as regras do jogo. A criptografia se aponta em alguns conceitos fundamentais, pilares mesmo, que garantem que a nossa comunicação seja segura. No fundo, criptografia é isso, é pegar uma mensagem que qualquer um consegue ler e transformar num caos, numa bagunça de letras e de números, que só quem tem a chave vai conseguir reverter essa mensagem. E isso serve para a gente garantir três coisas que são assim essenciais. A primeira é a confidencialidade, porque a gente precisa garantir que a informação seja sigilosa, claro. A segunda é a integridade. A gente precisa ter certeza que a mensagem ela chegou inteira e sem nenhuma alteração no caminho. E por fim, a terceira é a autenticidade, porque a gente precisa saber, sem sombra de dúvida nenhuma, quem foi que enviou. E esses são os três pilares de confiança que seguimos para construir uma boa criptografia. Para a gente não ficar só na teoria, que tal um desafio prático? Vamos imaginar que a gente precisa enviar uma mensagem. A mensagem que a gente vai enviar é "Olá, Adam Sandler", de um jeito que ninguém consiga ler. A gente vai ver como é que diferentes civilizações ao longo da história tentaram resolver esse mesmo problema. Então vamos partir para a nossa máquina do tempo. A nossa primeira parada é a antiga Esparta. Naquela época sem computadores, o segredo deles era físico, uma coisa que você podia literalmente segurar nas mãos. E esse método se chamava Skytale. Imagina você pegar uma fita de couro ou de papiro, aqui na nossa demonstração a gente vai usar um papel sulfite mesmo, e enrolar ele bem justinho no bastão. Depois disso, é só você escrever a mensagem que você quer ao longo dele e desenrolar a fita. Quando você desenrolar a fita, você pode perceber que não tem como você saber qual é a mensagem, principalmente se eu colocar outras letras para confundir ainda mais quem está tentando ler. O único jeito de você conseguir ler essa fita, pelo que eles pensavam na época, é só você tendo um bastão da mesmo diâmetro do bastão original que foi usado para fazer a criptografia. Se eu tentar com um bastão com diâmetro menor ou maior, eu não consigo ler a mensagem. A chave secreta aqui não era uma senha, e sim um objeto físico, que é a grossura do bastão. Com isso, a gente pode dar um salto no tempo e ir direto para o Império Romano. O famoso Júlio César, ele precisava de um jeito de mandar as ordens para os seus generais sem que seus inimigos entendessem. Daí ele criou um método que não dependia mais de um objeto, e sim de uma ideia: a substituição de letras. A genialidade da cifra de César estava na sua simplicidade, porque a ideia era simplesmente você deslocar cada letra do alfabeto um número fixo de vezes. Por exemplo, se a chave secreta for 3, A vira D, B vira E e assim por diante. Era como um alfabeto secreto só seu. Vamos ver isso na prática e tentar reproduzir isso na nossa mensagem "Olá, Adam Sandler". Como vocês podem perceber, o nosso deslocamento é de 3 posições e fazendo a substituição, a gente consegue chegar na nossa mensagem secreta. E para a gente descriptografar, é muito simples. Basta a gente pegar a nossa mensagem criptografada, vir a nossa chave e fazer o caminho inverso. Só que essa cifra ela tem um problema. Na verdade, um problemão. Pensa comigo, quantas chaves possíveis existem para o nosso alfabeto? Exato, 25. Qualquer inimigo com um pouco de tempo e paciência podia simplesmente testar todas as combinações
uma por uma, até que a mensagem fizesse sentido. No fim, a maior força dessa cifra, que é a simplicidade, também foi sua maior fraqueza. E essa vulnerabilidade na cifra de César abriu caminho para uma ainda melhor e muito melhor. A gente vai agora pegar nossa máquina do tempo e ir para a Renascença, conhecer a cifra que era tão poderosa que foi considerada inquebrável por séculos. A grande sacada da cifra de Wegener é que, ao invés de usar um número só, como a gente usava na cifra de César como chave, a gente usa uma palavra inteira. A gente simplesmente pega a palavra que a gente escolheu e repete ela várias vezes até que ela tenha o mesmo comprimento da mensagem original. Então, de repente, a gente não tem uma chave só, e sim uma sequência de chaves diferentes. E para fazer toda essa mágica funcionar, eles usavam essa ferramenta aqui, que é a tabela de Wegener. Pensa nela como se fosse 26 cifras de César diferentes, todas empilhadas numa única tabela. Cada linha representa um deslocamento diferente, de 0 a 25. E o processo funciona assim, olha que legal. A gente pega a primeira letra da mensagem, que no nosso caso é o O, de Olá, Adam Sandler, e a primeira letra da chave, que no nosso caso é P, P de pato. Daí a gente procura na tabela e pega e cria a nossa mensagem aqui. Pega a primeira letra da nossa mensagem. Fazendo isso para todas as letras, a gente tem uma mensagem criptografada. E o lance aqui é que cada letra da mensagem é cifrada com uma chave diferente. E foi justamente isso que tornou essa cifra tão poderosa. Porque ao usar várias chaves diferentes, ela destruía técnicas simples que conseguiam quebrar a cifra de César. Não é à toa que essa cifra durou mais de 300 anos. E ela foi conhecida como a cifra indecifrável. Skytale, César, Wegener, todos esses foram métodos super criativos para a época. Mas é claro que hoje em dia a gente não vê um banco, por exemplo, usando esse tipo de técnica. E por que isso acontece? Apesar de, ou por mais geniais que elas fossem, todas elas tinham um ponto fraco, um calcanhar de Aquiles em comum. A Skytale, por exemplo, ela dependia de um objeto físico que é bem fácil de copiar ou de medir. Já a cifra de César tinha poucas palavras na chave. Então é muito fácil você conseguir quebrar ela com força bruta. Um computador de hoje demoraria muito menos de um segundo para resolver esse problema. E já a indecifrável Wegener, com o tempo, descobriram que ela podia ser quebrada usando uma técnica chamada de análise de frequência, que busca por padrões na chave. E esse que é o ponto central. O problema fundamental de todas as cifras clássicas é que elas deixam padrões. E para um criptoanalista ou para um criador de códigos, o padrão é como se fosse um fio solto em uma blusa de lã. É só começar a puxar que o tecido inteiro se desfaz. Eles eram métodos brilhantes, mas que simplesmente não aguentam o poder de fogo de um computador moderno. E com isso, a pergunta de $1 milhão que fica é: se todos esses métodos históricos têm falhas, como a gente se protege hoje? Como a criptografia evoluiu para o que a gente tem hoje? E é isso que vocês vão ver nos próximos capítulos desse vídeo. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Letícia Barbosa Neves e eu vou continuar explicando sobre a evolução da criptografia. Agora eu vou contar um pouco sobre a criptografia na área das máquinas, que foi essencial não só para a evolução da criptografia, como também foi significativa para a Segunda Guerra Mundial e para a evolução da computação. Então eu vou começar contextualizando isso. Bom, basicamente no início do século XX o mundo já não era mais o mesmo, porque o rádio e o telégrafo transformaram completamente a comunicação. Antes, as mensagens que demoravam dias para chegar, agora começavam a chegar em segundos ou minutos. Só que essa facilidade de comunicação também trazia um problema óbvio de interceptação, já que, como o mundo todo estava conectado, também permitia com que os inimigos pudessem escutar. Ou seja, a comunicação era rápida, mas era vulnerável. E esse problema de interceptação afetou muitos países durante a Segunda Guerra Mundial. E bom, diante da ascensão dos regimes autoritários e de um início de uma Segunda Guerra Mundial, qualquer ferramenta capaz de ajudar no conflito era considerada muito valiosa, especialmente a espionagem, a interceptação de sinais militares e as comunicações oficiais. E então, uma das melhores estratégias da guerra envolvia antecipar os passos do inimigo
e também proteger seus próprios segredos e estratégias. Nesse contexto, então, a Alemanha nazista conseguiu desenvolver uma das maiores invenções da história da criptografia, que foi a máquina Enigma. Essa máquina revolucionou a codificação de mensagens e quase garantiu a vitória alemã na guerra, porque ela tornava extremamente difícil para os adversários conseguirem interceptar as mensagens e entender suas estratégias. Assim, para aumentar a segurança da máquina, os códigos também eram alterados diariamente, o que impedia que o inimigo descobrisse facilmente a chave de decifração, mesmo que ele tivesse em mão as mensagens de vários dias diferentes de mensagens. E agora eu vou explicar mais um pouco sobre o funcionamento da máquina Enigma por dentro. Então, visualmente dá para notar que ela parecia muito uma máquina de escrever, portátil, mas ela internamente era muito mais complexa que isso. Cada tecla pressionada era processada por um intrincado sistema de rotores, fiação elétrica e um painel de conexões. O resultado era que cada letra digitada era transformada em outra completamente diferente. E a cada letra pressionada, o mecanismo também mudava novamente. Isso significava, por exemplo, que se eu digitasse vários A seguidos, tipo AAA, o resultado não seria algo como tipo LLLL, ou seja, uma única letra repetida várias vezes. Em vez disso, ele poderia ser algo como, sei lá, L, B, R, C, ou qualquer combinação de letras aleatória, porque a cada vez que ele pressionava o A, a combinação da máquina mudava e, consequentemente, o resultado seria outro. E além dessa mudança a cada letra pressionada, também tinha a mudança diária de configuração da máquina, o que fazia com que a criptografia de uma mensagem de hoje fosse completamente diferente da mesma mensagem se fosse escrita no dia seguinte. Então, essa constante variação também tornava a cifra extremamente resistente a ataques manuais e tentativas de quebra. E bom, sobre a estrutura interna dela, ela era basicamente composta por 4 partes principais, iniciando pelos rotores, que eram geralmente 3, e cada um tinha 26 conexões internas, que correspondiam às letras do alfabeto. E quando uma tecla era pressionada, a corrente elétrica passava pelos rotores e a letra era alterada sucessivamente em cada um deles. E bom, nesse vídeo aqui, por exemplo, dá pra ver o funcionamento dos rotores. Quando a pessoa pressiona a letra Y, dá pra ver que ela vai ser mudada várias vezes a cada passagem por cada rotor. E por fim ela volta como letra E. No total são 7 mudanças de letras, o que é uma grande quantidade. E além disso também, a cada letra digitada, o rotor girava. Então, tipo, como é possível observar aqui, quando ele aperta uma letra, o primeiro rotor gira uma posição. Quando ele completa as 26 posições, o segundo rotor começa a girar, e assim por diante. Esse movimento também constante assegura que a mesma letra nunca fosse cifrada da mesma maneira, que foi o que eu disse mais cedo com as letras A apertadas em seguida. Cada letra A apertada, o rotor girava e, consequentemente, a letra resultante seria outra completamente diferente. A próxima parte da máquina Enigma é o painel de tomadas, que é a plug board. É esse painelzinho com várias conexões que está na parte de baixo da máquina. Ele permitia conectar pares diferentes de letras e sempre que uma dessas letras fosse digitada ou aparecesse como resultado, ela seria trocada pela outra letra. Isso adicionava uma camada extra de proteção, tornando o sistema ainda mais complexo e imprevisível. Ou seja, por exemplo, caso o usuário aperte a letra W, que nesse caso está conectado com o J na plug board, quando ele pressionasse o W, ele ia passar pela plug board, trocar pela letra J antes de ir para os rotores. E além disso, depois de sair como resultado dos rotores também, por exemplo, o U e o A estão conectados. Se a letra A saísse do rotor, como resultado do rotor, ele ia voltar para o painel de tomadas, ia trocar a letra novamente pela letra U e só então iria para o painel de luzes para acender a letra correspondente, que nesse caso seria o U. Então a terceira parte é o teclado, que é onde o operador digitava a mensagem original. E por fim o painel de lâmpadas, que é onde a letra cifrada acendia como resposta. Dá pra ver melhor o painel de lâmpadas nesse slide aqui de cima, em que basicamente é essa partezinha em cima do teclado, em que temos as letras, e quando a pessoa pressionava uma letra no teclado, o painel de lâmpada acendia com a letra correspondente como resultado. E agora aqui, nesse vídeo, eu vou mostrar o processo completo da máquina Enigma, desde o momento que você pressiona a tecla até o momento que vai acender a luz correspondente no painel de lâmpadas. Então, basicamente, quando uma tecla é pressionada, ele vai primeiramente para o painel de tomadas para fazer a troca de letra inicial, caso esteja conectado. Em seguida, vai para os rotores para fazer as 7 trocas que eu mencionei mais cedo.
Volta então esse resultado dos rotores para o painel de tomadas para fazer novamente a troca, caso seja conectado. E por fim, ele volta e acende o painel de lâmpadas com o resultado da codificação dessa letra específica. Então, nesse percurso, basicamente, a letra original era transformada cerca de 7 vezes nos rotores, e além disso, também 2 vezes no painel de tomadas. No máximo, né? Porque pode ser que não esteja conectado e não ocorra essa troca. E isso garante um resultado extremamente variado e praticamente impossível de prever sem conhecer a configuração atual exata da máquina. E com essa máquina extremamente complexa e bem estruturada que a Alemanha criou, o governo britânico teve que reunir alguns dos melhores matemáticos de diferentes países para conseguir tentar desvendar esses códigos e decifrar as mensagens para conseguir ter vantagem na guerra. Entre os matemáticos reunidos estava o Alan Turing, que hoje é considerado o pai da computação, que foi uma figura muito central nesse esforço para desvendar a enigma e conseguir decodificar as mensagens da Alemanha. Então, Turing conseguiu criar a Bomb, que é uma máquina eletromecânica projetada para ajudar a quebrar os códigos da enigma. E essa inovação reduziu drasticamente o tempo que eles levavam para decifrar as mensagens alemãs. Isso fez a criptografia de campo ser um trabalho viável dentro do ritmo da guerra, o que fez com que eles conseguissem também traduzir as mensagens e ter acesso às estratégias de guerra da Alemanha. E bom, como funcionava a Bomb que o Alan Turing criou? Basicamente, ela se baseava na ideia de usar uma parte previsível do texto, que era conhecida, chamada de crib, que seria tipo um olá, tudo bem, escrito no início do texto. E isso era usado para testar diferentes configurações possíveis da enigma. Então a máquina simulava as ligações internas dos rotores e dos cabos e eliminava as combinações impossíveis, apontando quais ajustes a enigma eram compatíveis com aquele trecho esperado do início, que seria o olá, tudo bem, por exemplo. Assim, em vez de ela tentar todas as chaves de forma completamente cega, os criptoanalistas conseguiam reduzir drasticamente as possibilidades e chegar à configuração correta em um tempo ok para conseguir decifrar as mensagens alemãs. E qual foi o impacto disso, né? Graças a esse esforço, então, os britânicos passaram a conhecer as estratégias da Alemanha, o que fez com que eles conseguissem coordenar contra-ataques de forma um pouco escondida, mas contra-ataques bem planejados, para garantir que o comando inimigo não percebesse que eles sabiam decodificar as mensagens deles. Então, a criação da Bomb não só ajudou também a encurtar a guerra, como também abriu o caminho para o desenvolvimento dos primeiros computadores modernos, uma vez que o Alan Turing é considerado o pai da computação, além de ter revolucionado a criptografia também. E bom, por fim, eu gostaria de recomendar esse filme, que conta basicamente a história do Alan Turing e da criação da Bomb durante a Segunda Guerra, que se chama O Jogo da Imitação. E é basicamente isso sobre a Era das Máquinas. Então, a partir de agora no vídeo, você vai ver um pouquinho mais sobre a criptografia digital e sobre as aplicações da criptografia nos dias de hoje. Olá, eu sou o Guilherme e eu vou mostrar um pouco de criptografia digital. Então, primeiro, qual que é o problema da criptografia clássica? Um grande problema da criptografia clássica é que existem muitos testes e jeitos de quebrar conhecidos. Por exemplo, na cifra de César, a gente só sabe que tem só 26 chaves, então podemos testar todas essas 26 chaves e acabar encontrando nosso texto, ou usar fazer uma análise de frequência e descobrir quais são os caracteres mais frequentes e mapear com os mais frequentes do português, por exemplo. Então, com isso, a gente foi com esses problemas, o Claude Shannon, em 1948, ele publicou um paper sobre teoria da comunicação e nesse paper ele mostrou que a gente podia usar bits para codificar cadeias de informação. Assim a gente começou a surgir a criptografia moderna, ou digital, né? Então, um dos primeiros algoritmos mais simples que existem é o OneTimePad. O OneTimePad vai funcionar assim. Então, para você criptografar, você vai aplicar o short em cada coisa, aqui embaixo, tá vendo? A chave. Plain text, você vai aplicando o short e vai encontrando seu ciphertext. Um grande problema do OneTimePad é que ele é extremamente impraticável. Pensa que você tem um HD de 1 TB e você quer criptografar todos os dados. Esse HD de 1 TB, você precisa de outro HD de 1 TB só para guardar a chave, para você conseguir criptografar seus dados. Isso é um grande problema. E isso é resolvido usando string ciphers, que vão gerar uma chave de 1 TB a partir de uma chave muito menor. Então a gente vai pegar uma chave menor e vai transformar ela muito maior em tempo de execução, enquanto você criptografa o seu dado. O que são string ciphers, né? Elas vão
gerar esses bits a partir de uma PNG, que é uma função pseudo-aleatória, uma função que você dá um número de entrada, ela vai gerar números aleatórios na saída, pseudo-aleatórios, né, porque ela é determinística. Então, se você dá 7, ela vai gerar 17, por exemplo, uma função pseudo-aleatória. Vai gerando, né, 17, 23, blá, 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 até infinito. Então, até você terminar sua criptografia, você vai gerando números pseudo-aleatórios, de jeito seguro. Muito utilizado em redes móveis normalmente, né? Então a gente vai ter uma chave secreta, um nonce, que vai ser um número aleatório, que por razões de segurança, uma coisa que não pode se repetir. E esse aqui string no final, a saída vai ser do mesmo tamanho da mensagem. Então, enquanto estiver executando, ela vai criptografando a nossa mensagem. Então vai funcionar assim, tem a PNG, vai fazer um shortzinho, mesma coisa do OTP. Então normalmente o que a gente usa no dia a dia é o Salsa 20, toda a comunicação web que você fizer, qualquer site que você entrar, provavelmente está usando o Salsa 20. EC4 era utilizado antigamente, mas hoje em dia já tem vários problemas de segurança, então não é mais utilizado. Aqui já foi utilizado no TLS no web, que é um Wi-Fi antigo, um jeito de fazer segurança no Wi-Fi, um jeito antigo de fazer segurança no Wi-Fi, que hoje em dia já não é utilizado. Então acha que você vai se retroalimentando esse core aqui com o contador, então vai ser 1, 2, 3, vai retroalimentando e vai gerando o seu ciphertext, o seu texto criptografado no final. Então integridade e autenticação, a parte importante, que pensa que a Alice quer se autenticar no servidor, né, ou que ela quer receber uma informação, por exemplo, passando aqui. Então ela vai querer mandar esse 80 para o servidor, que é esse jeito seguro, né, que a Alice passa para o servidor passe jeito seguro para o Bob. Então a gente pode usar o MAC aqui para quem está o even, né, de eavesdropper, quem olha no meio, para não conseguir ver a mensagem que você quer mandar até o servidor, não conseguir ter um atacante no meio e conseguir mudar a mensagem ou olhar o conteúdo dela, né, porque sem esse MAC você consegue mudar uma partezinha da mensagem e quem está no final não sabe o que mudou, você vai ver uma coisa que não faz sentido, mas alguém pode ter mudado e não tem como checar. Então vai adicionar uma tagzinha no final, que vai ser o MAC. E junto com essa tag, ela vai checar se a tag bate usando um MAC a partir da mensagem. Então, se bater, é como se fosse uma checagem no final, muito parecido com o checksum. Ela vai descobrir se essa mensagem não foi mudada no meio do caminho. Então, ela garante a integridade e a autenticidade da Alice, né? Porque ela mandou o K, a chave dela, para o servidor. Então, ela consegue ver que as tags batem e que nada foi modificado no meio do caminho, senão não vai conseguir decriptografar de um jeito seguro. Aqui é o que eu falei, né, usando o IPsec. Então vamos para a criptografia assimétrica. É um jeito de você compartilhar chaves através de um canal seguro, como por exemplo a web. E não existe não repúdio, então quando você mandar essa chave, vão descobrir que foi você realmente que mandou essa informação, né? Você está se autenticando. A chave pública ou a chave privada vai ser, a chave privada vai ser a normal, né? Que você vai guardar, é público, você vai mostrar para todo mundo. Por isso é assimétrico, né? Porque tem duas chaves. Então, aqui você vai ter o seu texto, se você colocar com a chave pública, criptografar com a chave pública, você tem o ciphertext. Se fizer o inverso, no ciphertext com a chave privada, você consegue plaintext. Então, aqui vai ter uma comunicação entre Alice e Bob. Então, a Alice vai criar uma chave simétrica, com uma chave simétrica, né? Então, se ela gerar uma informação a partir da chave pública de Bob, ela vai conseguir criar um texto seguro, né? Consegue fazer uma troca de uma chave simétrica a partir de um canal inseguro, porque a Eve não consegue descobrir o que está aqui no meio, né? Porque o Bob só manda a chave pública para Alice
e Alice usa a chave pública para criptografar a chave simétrica dela, e assim Bob consegue descobrir a chave simétrica sem que ninguém no meio consiga descobrir essa chave simétrica. É um jeito seguro. A gente pode usar essa chave simétrica para fazer futuras comunicações, porque normalmente uma chave simétrica é muito mais rápida que criptografia assimétrica. Para isso serve a criptografia assimétrica. Não repúdio, né? Porque quando eu escrever a chave pública, você vai ter certeza que a assinatura foi feita por Bob ou por outra pessoa, e você não vai conseguir repudiar essa mensagem. Você realmente escreveu ela, vai ter assinado por você. Isso é importante em alguns casos, como por exemplo, você quer fazer um PIX, quer criar um comprovante que foi realmente você que pagou. Então é isso, vou ficar por aqui sobre criptografia digital. Tudo bom, pessoal? Eu sou o Christian, eu vou comentar um pouco das aplicações da criptografia no dia a dia. Bom, muito além de ser uma ferramenta utilizada pelos aliados durante a guerra e somente aplicações para matemáticos, a criptografia é bastante utilizada no nosso dia a dia de maneiras que normalmente a gente não percebe. Bom, um primeiro exemplo são aplicativos de mensagens. Aplicativos de mensagens como WhatsApp, Telegram e Signal, eles possuem criptografia embutida em seus protocolos de comunicação. Normalmente a gente chama isso de criptografia de ponta a ponta. E essa criptografia ponta a ponta, ela basicamente usa a criptografia assimétrica que comentamos. Bom, como eu comentei, o WhatsApp e Signal implementam isso através de um protocolo próprio chamado protocolo Signal, que é basicamente estado da arte, e o Telegram implementa essa criptografia através de chats secretos, que já não é automático como os outros dois, mas é opcional. E além disso, todos esses aplicativos de mensagens, eles criptografam os dados no seu dispositivo e somente são descriptografados quando você utiliza o aplicativo. Isso previne alguém, por exemplo, roubar o seu celular e obter os seus dados somente conectando um USB e transferindo os arquivos, por exemplo. Bom, outra aplicação bastante utilizada na criptografia, é que, como eu comentei, tem a mensagenzinha, né, da criptografia de ponta a ponta. Bom, outra aplicação bastante importante da criptografia no nosso dia a dia é o HTTPS. O que é o HTTPS? Bom, normalmente quando você visita um site, às vezes você olhando o endereço do site, você nota esse cadeadozinho. Bom, o que significa esse cadeadozinho? Esse cadeadozinho basicamente fala que todos os seus dados durante sua comunicação com o site que você está acessando estão criptografados e seguros de qualquer pessoa que esteja transmitindo os dados na rede. Então, por que se chama HTTPS? Bom, basicamente o HTTPS é uma evolução do protocolo HTTP, que é maneira de comunicação que permitiu a internet bombar no início dos anos 2000. E como é que ele funciona? Ele basicamente consiste de dois pedaços principais, que é o aperto de mão TLS, que utiliza certificados SSL. Bom, essas siglas podem parecer meio estranhas, mas já vou explicar. E bom, como eu comentei, ele é fundamental para a segurança dos dados na web. E ele garante confiabilidade, integridade e autenticidade durante a comunicação quando a gente acessa sites na internet. Bom, já explicando um pouco sobre o funcionamento do HTTPS, a gente pode primeiro comentar sobre o aperto de mão TLS. O aperto de mão TLS é basicamente uma forma em que o cliente, você basicamente, acessando pelo seu computador, atinge um consenso com o servidor sobre a validade daquele site específico. Por exemplo, você primeiramente digita, né, o endereço do site, que seria essa primeira parte da bolinha 1, e após isso
o site ele responde com um certificado SSL para o seu navegador. O seu navegador valida isso através de criptografia assimétrica. Por exemplo, como comentamos, existe a assinatura digital, que a gente pode provar o não repúdio da informação e de quem escreveu, certo? Então, através disso, pelo certificado SSL que o site possui, é como se fosse uma certidão dizendo que o site é realmente quem ele propõe a ser. E quando o site retorna com as informações desse certificado SSL, a gente consegue estabelecer uma conexão segura utilizando criptografia assimétrica agora, porque além de ser um método mais barato, também é tão seguro quanto a criptografia assimétrica. Então, assim a gente consegue transmitir todos os dados seguros na nossa comunicação. Bom, aí agora você se pergunta, como é que eu consigo obter um certificado SSL, porque ele é importante? Bom, como eu comentei, o certificado SSL, ele basicamente é essa certidão que fala que você está acessando um site seguro, certo? O site, ele realmente quem realmente ele propõe a ser. Bom, aqui é basicamente um aviso de quando você acessa um site que não tem um certificado SSL ou ele está inválido. Aí, como a gente pode ver, o navegador ele já aponta que é um site não seguro e que o certificado está inválido, e ele dá esse warningzinho. Bom, acredito que alguns de vocês já devem ter visto esse aviso navegando pela web. Bom, explicando mais sobre como o certificado SSL é obtido, basicamente o dono do site que você está acessando, ele primeiramente contacta uma autoridade certificadora que emite esses certificados com assinaturas da chave privada deles, já, né, no âmbito da criptografia assimétrica. E bom, o dono do site ele faz esse pedido, o pedido é validado, o certificado é emitido e é instalado no servidor onde o site está rodando. Assim, todo mundo que acessar, o próprio navegador já vai fazer essa validação do certificado SSL e fazer o aperto de mão TLS, como eu havia comentado. Bom, além do HTTPS e da navegação de dados, a gente também pode falar da criptografia em bancos e serviços. E uma aplicação que, praticamente todo brasileiro usa é o Pix. Bom, além disso, quando você acessa aplicativos de banco no seu celular, a criptografia utilizada também é via o TLS. Mesma lógica do HTTPS que eu comentei. Além disso, o Pix ele utiliza criptografia de ponta a ponta e MACs. Os MACs, como a gente comentou, eles provêm a integridade da mensagem para garantir que nenhum valor ali, por exemplo, do Pix foi alterado quando ele foi transmitido. E além disso, com a criptografia de ponta a ponta, como havia comentado no caso dos aplicativos de mensagem, que protege os dados através da criptografia assimétrica. Bom, além disso, os bancos também possuem hardware especializado que protege as chaves privadas que eles possuem e previne de qualquer pessoa conseguir se passar pelo banco e manipular informações. Bom, já na parte de serviços do governo, a gente pode mostrar as aplicações do eGov, que utilizam a infraestrutura brasileira de chaves públicas, ICP Brasil, que atrela a identidade de cada cidadão a certificados digitais, como o eCPF ou o eCNPJ. E bom, além disso, quando você entra no site do Gov, você também pode emitir seus documentos, como CNH, carteira de trabalho, que possuem assinaturas digitais validadas pelas suas certidões, através dos algoritmos de hash e criptografia assimétrica que comentamos.
Além disso, também tem a aplicação que podemos assinar documentos eletronicamente. Tem a mesma validade, existe uma lei para isso, existe a mesma validade numa assinatura em papel, assinatura digital utilizando a criptografia assimétrica. E bom, essas foram as aplicações, espero que tenham gostado da nossa apresentação. E é isso. Obrigado.